Tá ouvindo ele, Dani? Tá me ouvindo, Dani? Galera, desculpa, eu estou falando aqui há meia hora com o microfone desligado. Galera, desculpa mesmo, gente. Cara, boa noite a todos. A gente está aqui ao vivo com o professor Luiz Antônio Portela, um grande amigo nosso, músico da pesada, há mais de 20 anos como professor de música. Ele, na clínica de música da ZAF Ministérios, ele vai explicar isso melhor para vocês. Ele tem um mestrado em educação musical, um músico que sempre investiu nessa área da educação musical, tem uns trabalhos maravilhosos, vai falar sobre essa questão da organização aí, desse sistema de ensino, aprendizagem da música. E, enquanto ele vai falando, a gente vai até respondendo as perguntas de vocês. Vocês podem ficar à vontade aqui, manda pergunta no nosso chat, a gente vai respondendo aqui ao vivo para vocês, manda mensagem. E outra coisa, se vocês também podem receber um certificado de participação. Olha que legal. Depois eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar logo aqui para vocês, a informação do certificado de participação. Olha lá, você pode mandar uma mensagem para o nosso telefone 971946759 ou e-mail para contato@unijazzbrasil.mus.br. E aí a gente vai te enviar um certificado de participação, mas você tem que mandar um resumo do que você assistiu na live, né? O que o professor Portela falou aqui. Manda um resumo e a gente vai enviar um certificado para vocês gratuito, vocês não precisam pagar nada, tá bom, gente? A Ordem dos Músicos do Brasil também agradece a vocês que têm participado aí, vocês que são músicos, têm acompanhado o trabalho da nova diretoria, através do presidente Mauro Almeida, e eu só tenho que agradecer a vocês. Mas, sem muitas delongas, professor Portela, entra aí com a gente aí. Como é que você está? Fala aí, dá a sua apresentação inicial aí para a gente. E aí, gente, boa noite a todos. Hoje, como uma coisa super interessante, né, que nós estamos juntando duas lives, que é a lives do ASAF Ministérios, que nós temos pela Clínica de Música, pelo nosso portal lá no YouTube, e é pela Unijazz Brasil. E pelas contas do Moisés, gente, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Olha aí, Gaúcho, há mais de 20 anos a gente conhece o Moisés, cara. Olha só que legal. E é um privilégio para nós, do ASAF Ministérios, poder estar nessa parceria aí com vocês, desse espaço para a gente pensar sobre a questão da organização do pensamento musical, dessa
que muitos consideram como uma ciência musical. A ideia hoje é a gente papear sobre isso. Quais os procedimentos? Qual a ideia de do estudo? Como nós, como ouvintes, mas também como intérpretes, o que a gente precisa de desenvolvimento, de organização de pensamento para a gente chegar também como profissionais, agora, nessa linha, a obter ferramentas para poder trabalhar melhor com a música. O pessoal fica à vontade aí. O pessoal quiser mandar pergunta, mandar mensagem aí, fica à vontade no chat. E o professor está à sua disposição. É contigo aí, professor Portela. Tá. Meu nome é Luiz Antônio Portela, eu sou vice-diretor do ASAF Ministérios, que é um centro de estudo e pesquisa. Nós nascemos na Baixada Fluminense. Olha só, gente. Eu fui para o Seminário do Sul, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil na década de 90, em 93, e ali eu fui estudar música sacra. E ali começou quer dizer, continuou aquilo que os meus professores anteriormente vinham trabalhando comigo. Eu venho da primeira Igreja Batista em Teresópolis, uma igreja em que eu tenho muito amor e carinho, porque a igreja investiu em mim enquanto ser espiritual, ser emocional, e investiu grana. Investiu tempo, investiu com pessoas ao meu lado, ajudando a construir o pensamento que seria, então, trabalhar com música na igreja. E agradeço muito ao meu pastor, então pastor na época, Cláudio Ponticelli Marques, ao meu ministro de música, de Jansen, foram pessoas muito importantes na minha caminhada, e a minha professora, porque a igreja começou a pagar as aulas de música para mim, eu não teria condições. O pastor, na época, o pastor Cláudio, levou para que eu fosse um dos investimentos da igreja, enquanto músico, né, para ir para o Seminário do Sul. Na Igreja Batista, nós temos essa dinâmica. A pessoa que tem um chamado para essa área, a igreja, vendo a potencialidade, investe, e a pessoa vai fazer o Seminário do Sul. E eu estudei com Eliane Cordeiro Esteves, que foi a minha professora e é minha professora até hoje. Tenho muita admiração pelo trabalho dela, e ela estudou na Unirio. E ela, enquanto didata, pedagoga, ela me ajudou a organizar o pensamento musical. O que seria, então, essa organização do pensamento musical? Talvez você dê aula há muito tempo, e talvez, enquanto professor, eu percebo o aluno e também alguns professores que têm algumas lacunas em alguma área, por a questão da formação. Além do Seminário do Sul, eu fiz também a faculdade Unirio, fiz 2 faculdades lá, fiz a licenciatura em música e fiz o bacharelado em composição. E eu pude perceber nos meus colegas também, porque quando eu fui fazer a faculdade, eu já tinha 30 anos. Então, percebam, nunca é tarde para você estudar, para você construir o conhecimento. Só que, antes disso, eu acredito que Deus me ajudou, e eu me cerquei de pessoas para me ajudar a pensar nesse trajeto musical, nesse trajeto educacional. A Eliane foi uma delas. Depois, eu cheguei até onde cheguei, porque o ASAF Ministérios investiu em mim também, enquanto pessoa, enquanto ser emocional, ser espiritual, ser musical. 3 coisas importantíssimas para a gente desenvolver, e o ASAF tem trabalhado nisso, primeiro em nós, para depois no outro. Nós já existimos há 28 anos com essa proposta. Nós não temos resposta, nem queremos respostas. A ideia não é ter respostas, mas a ideia é um ambiente em que a gente possa conversar, sem cobrança, sem dizer certo e errado. A questão é um ambiente para que a gente possa se sentir à vontade. Muitas vezes nós, músicos, somos muito cobrados, porque nós temos que tocar bem, nós temos que cantar bem, temos que solfejar bem, temos que ler bem, mas com uma cobrança e sem esse ambiente de produção, sem esse ambiente de troca. Então, o ASAF foi esse ambiente que eu percebi enquanto professor, lá atrás, há 28 anos,
E o Gaúcho me convidou para, junto com ele, montar o Azaf Ministérios, e nós já estamos nesse ambiente há 28 anos. Tudo que nós vamos fazer, nós sentamos, conversamos, avaliamos, planejamos. E nós temos vários serviços. O Azaf Ministérios tem vários serviços. Nós trabalhamos com a Escola de Adoradores, que foi um projeto que nós nos inspiramos no Mark Switch, e isso foi na década de 2000, e nós nos inspiramos na Lagoinha, e nós montamos um projeto, o aluno vem, a pessoa que trabalha, que é ministro na sua igreja, e essa palavra ministro dentro da igreja é aquele que serve com música. Essa pessoa vem estudar conosco, então ela tem uma grade que ela vai estudar a teologia da adoração, a parte musical, a parte de prática de conjunto. E esse é um dos projetos. O outro projeto é a Clínica de Música, que é a mais antiga. Agora, por que o nome clínica? Que passa pelo viés da musicoterapia. Então, vocês percebam, nós tivemos que estudar para dar conta disso. O Gaúcho é musicoterapeuta, o Gaúcho é psicanalista, tem uma formação na área de teologia, ele é mestre em teologia, e fora outras formações que ele tem. Então, isso nos inspirou, por isso que a gente se deu muito bem nessa questão de estudo, de investigação. Então, todo aluno que ele vem estudar no Azaf, ele se torna um investigador do conhecimento dele. Nós não temos respostas, nós queremos sim, trocar uma ideia, ter um ambiente que a gente possa conversar e ali construir o conhecimento. Então, o Azaf tem sido essa experiência nossa. Isso é uma experiência nossa que nós dividimos com aquelas pessoas que estão com a gente, que andam com a gente. Então, muitos professores têm nos procurado na orientação didático-pedagógica, para ir para a faculdade, para organização do pensamento, para ir para o mestrado em música, mestrado em educação. Alunos que querem ir para o vestibular. Hoje eu vi tive uma notícia excelente que o João, lá de Rio das Ostras, guitarrista, a família está investindo com ele. Nós temos esse trabalho junto com as famílias também. Então, percebam, não é uma questão isolada, é um conjunto de situações. Família, escola, professor, pais, alunos. E nós tivemos, o Gaúcho até nem deu tempo de te falar hoje, mas o João ganhou uma bolsa para estudar em São Paulo, uma bolsa integral numa faculdade particular. O João, guitarrista lá de Rio das Ostras. Legal. Então, isso é muito legal. Um outro aluno nosso também, aí ele já passou para a faculdade, foi um investimento que a Igreja Metodista em Santo Agostinho, em parceria com a Azaf, nós tivemos através da Clínica de Música, nós tivemos lá uma preparação para o vestibular. Então, os 3 alunos que tiveram preparação passaram, e um deles passou em primeiro lugar, já estão trabalhando com música, e um deles, no mês passado, nos deu também uma grata satisfação e ligou para a gente agradecendo, falando que ele recebeu uma bolsa da Alemanha para estudar 6 meses na Alemanha. Mas ali nós percebemos, porque quando nós lidamos com o aluno, essa é a nossa visão. O aluno, ele é um pesquisador, então ele precisa de ferramentas. Então nós estamos o tempo todo buscando ferramentas. E ali eu percebi que ele precisava que era o Davi, ele precisava de outro tipo de investigação. Então eu falei com o Gaúcho, nós tivemos uma live com ele, explicando para ele o que seria uma bolsa, o que seria o estudo, o processo do estudo, e ali nos comprometemos de ajudar ele a pensar o que seria essa bolsa para ele. Ele é violoncelista, ele está estudando um concerto do período romântico, do Lalo, um concerto para violoncelo, e ali a gente começou a estudar a questão, nós estamos indo para a 3ª live, com ele apenas, né? E ali estamos vendo a questão do período romântico, que época do período romântico foi construída aquela composição, qual foi a cabeça do compositor, onde que ele estudou, qual a interpretação daquele texto musical. Então, estamos estudando em relação à questão da harmonia, questão da fraseologia. Então, percebam, são situações adversas que a gente tem tentado construir com o outro, mas o outro precisa estar aberto a essa construção. Eu estou falando isso tudo, gente, porque esse é o nosso dia a dia no Azaf. É a Clínica de Música. Por que o nome clínica? Porque passa pelo viés da musicoterapia. É a Escola de Adoradores, é o trabalho com os ministérios de adoração e louvor das igrejas cristãs evangélicas. É o aluno que quer ir para a faculdade.
Então, nós temos vários serviços. É gestão e administração de pessoas, de processos. E isso eu estou falando do que o ASAF tem feito, um pouco do que o ASAF tem feito nesses 28 anos. Nós temos um portal, se você quiser acessar o portal, é o www.asafministérios.com.br. Ali você pode conhecer mais o nosso projeto, os nossos ministérios, que são os nossos serviços. E a palavra ministério ela está muito desgastada, mas a palavra ministério significa serviço. Então, se você se coloca nesse lugar de ministro, é porque você está colocando que você pode servir ao outro. Isso é muito sério. A gente acredita nessa seriedade, por isso essa investigação constante, essa educação constante. A gente está sempre estudando, não só eu, quanto o Gaúcho, mas as pessoas que também fazem parte do ASAF. Então, nessa nossa experiência, nós queremos dividir com vocês, talvez possa até chover no molhado para algumas pessoas, mas é importante essa organização do pensamento, dessa sistematização. Eu quero pegar com vocês, eu quero ler um trecho do Borromeu Med, que é um livro de cabeceira nosso. Desde a década de 90, esse livro tem sido importante para a pessoa que vai para a faculdade, para a pessoa que quer cursar uma faculdade para ela ser um bacharel em música, ser um licenciado em música. E na página 9, na introdução do livro, ele coloca questões importantíssimas para a gente pensar. Se você observar a bibliografia desse livro, não sei se você sabe um pouco da história do Borromeu, é legal saber da construção desse conhecimento dele, você vai ver uma bibliografia riquíssima, em várias línguas, e que ele traz, a partir dessa experiência dele enquanto músico, também não é a questão que é a única verdade, nós temos vários outros livros de música, mas ele traz na página 9, que às vezes passa batido por nós, e a gente não dá a atenção devida, a gente lê, mas não entende o que lê. E eu queria, com essa lente, parar para a gente conversar um pouco sobre essa questão. Vamos lá. Ele diz o seguinte na página 9, em um dos parágrafos. Aliás, o último parágrafo da página 9. A música escrita pelo compositor, para ser percebida pelo ouvinte, necessita de um intermediário. Esses somos nós, músicos. Ou melhor, de um intérprete. Então, ele está colocando aqui o músico enquanto intérprete. Ok. A música não é apenas uma arte. Ele começa a dissertar sobre isso. Mas também uma ciência. Por isso, os músicos, entre parênteses, compositores ou intérpretes, precisam, além de talento, uma técnica específica bem apurada. Gente, na faculdade, eu percebia que, nos meus colegas, que eu tinha colegas que tinham facilidade para ritmo, outra facilidade para harmonia, outra facilidade para melodia, outra facilidade para escrita, para o texto. E percebia alguns, e não todos, que tinham esse conjunto bem trabalhado que dava a linguagem musical que era necessário para um licenciando em músico ou um bacharel em composição, ou um bacharel em algum instrumento. Mas eu percebia em alguns momentos, por exemplo, os instrumentistas de sopro indo fazer harmonia tradicional ou harmonia popular, tendo muita dificuldade. Porque muitas vezes não teve esse acesso ao piano. Gente, fora do Brasil, para qualquer instrumento, ou vocal, ou qualquer instrumento, para você ser músico, você precisa ser musicalizado no piano. O piano é um instrumento musicalizador que já vem sendo usado há muito tempo, porque ele tem todo o sistema tonal das notas ali na frente dele, todo o sistema musical das notas na frente dele. Ele é um instrumento rítmico, ele é um instrumento que é melódico e ele pode ser harmônico. Então, as três questões, ritmo, harmonia e melodia, estão nele ali. E você pode ver melhor
a questão musical e a organização do pensamento a partir do piano. Então eu percebia nos cantores e nos instrumentistas de sopro que eles tinham dificuldade de falar sobre harmonia. Então muitos vinham estudar particular comigo, ou então nos corredores a gente sentava para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. E eu percebia essa questão da falta de investigação de alguns colegas ou de algumas pessoas em algumas áreas. E ali a gente se ajudava. Eu achava super legal. Eu, como mais velho, como eu falei com vocês, eu fui para a faculdade, eu tinha 30 anos, eu percebi essa facilidade minha, porque a minha professora lá atrás se preocupou comigo. Gente, eu venho do violão. O violão é um instrumento maravilhoso. Eu toco contrabaixo, eu toco guitarra. Mas, nos meus 15 anos, eu tive o privilégio de, com a minha professora de piano, eu começar a estudar piano. E ali eu precisei me aprofundar em um dos instrumentos. E eu fui me aprofundar no piano. E aquilo me ajudou para todos os outros instrumentos. O último instrumento que eu tenho investigado é a bateria. Por quê? É um instrumento rítmico. Quando eu faço o ritmo da bateria, eu trago aquilo para o piano, eu trago para o violão, para o contrabaixo, para a guitarra. E isso me ajuda essa conversa entre os instrumentos. E o Borromil fala nisso. Que além do teu instrumento, é importante você investigar um outro instrumento. Mas continuando. Eu tinha, quando eu comecei, eu sempre fui muito bom no que a gente chama bom de ouvido. Eu tiro música de ouvido muito rápido. Eu comecei muito cedo a tirar música de ouvido. Eu tinha 10 anos de idade. Tanto é que quando eu fui estudar piano, eu pedi para a professora tocar uma vez para mim e eu já aprendi a música. Eu tocava. Ela percebeu isso, ela não tocava mais. Eu pedi, professor, Elian, toca para mim. Não, eu já sei que você vai decorar quando eu tocar, porque você tem um bom ouvido, então eu não vou fazer isso. Você vai descobrir lendo. Tá entendendo, Moisés? Essa foi a minha experiência enquanto aluno, e a professora teve esse tato de ir me construindo, de ter esse ambiente de não me podar. Pelo contrário, eu lembro uma vez que ela me pediu isso. Gente, eu tinha 16 anos. Ela me pediu para tocar Chico Buarque, porque a Maria Bethânia estava cantando Todo Sentimento. Ela botou, eu lembro até hoje, o LP para eu ouvir, e eu lembro a Maria Bethânia cantando maravilhosamente bem, aquela melodia lindíssima. E aquele acompanhamento feito por Cristóvão Bastos. Gente, o que foi aquilo? Aquilo, para mim, foi uma coisa assim maravilhosa. Ela pediu, Portela, tira isso para mim. Cara, foi desafiador aquilo, porque eu não entendia daquele processo ali, mas o meu ouvido, sabe, ouvia aquilo ali. Eu enquanto aluna, fiquei muito impressionado com aquilo ali. Mas ela foi me direcionando e eu passei em primeiro lugar no vestibular do Seminário do Sul. Aliás, as faculdades que eu fiz, eu passei em primeiro lugar em todas elas. Por quê? Porque os meus mentores me ajudaram a pensar o processo, que é o que o Borromil está fazendo aqui com a gente. Deixa eu continuar, vamos lá. Então, para você alcançar esse nível profissional, você precisa, além de talento, uma técnica específica bem apurada, e ele fala aqui, e esta se aprende durante longos anos de estudo. Para se alcançar nível profissional, o músico precisa ter talento, ok? Força de vontade e perseverança. Alguns instrumentistas, agora ele continuando, são palavras dele, gente, desse pesquisador Borromil Mede. Alguns instrumentistas, e aqui eu coloco cantores, coloco como os músicos. Alguns músicos limitam-se apenas a dominar a técnica do seu instrumento. Estes, segundo o Borromil, nunca irão atingir a perfeição, pois além de habilidade mecânica, o músico precisa ter o domínio de toda a ciência musical, que se estrutura em várias disciplinas. Aí ele começa a falar das disciplinas de forma didática e pedagógica. Primeiro, a teoria musical. A teoria da música. O que seria estudar a teoria da música? É você estudar os intervalos, como que as notas elas se relacionam, você estudar nesse mundo das notas, como que é construída a melodia, nesse mundo das notas, como que é feita a harmonia.
É você estudar solfejo, é você estudar ritmo, percepção melódica, percepção rítmica, percepção tímbrica e dinâmica. Ele discorre agora. Estudar harmonia. E quando ele coloca harmonia aqui, é da forma ampla. Não é só harmonia popular, harmonia tradicional. Contraponto, formas musicais, instrumentos musicais, instrumentação, orquestração, arranjo, fisiologia da voz e fonética, psicologia da música, pedagogia musical, história da música, acústica musical, análise musical, composição, regência e técnica de um ou mais instrumentos musicais específicos. Percebam, gente, olha o caminho, é uma construção. E o Moisés falou que eu, enquanto professor, já estou há mais de 20 anos só no ASAF, no Rio de Janeiro, quando nós nascemos. Nós vamos completar agora, aliás, estamos completando agora em julho, 28 anos. Então, há 28 anos, fora os anos que o Gaúcho pesquisou antes, porque o Gaúcho estudou na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, aqui no conservatório, na Orquestra Sinfônica mesmo, do Gaúcho Paulo, fez outros cursos na área da música, antes de fazer outros cursos. Eu me preparei lá em Teresópolis com a professora Eliane, eu estudei violão erudito, eu estudei violão popular, guitarra eu fui aprendendo aos poucos, vendo os meus colegas tocar, depois eu fui estudar guitarra, estudei baixo elétrico, estudei bateria, isso tudo na minha época de adolescente. Então, a igreja nos facilitou esse ambiente de laboratório musical. Eu, com 15 anos, gente, eu escrevi os cânticos para o ministério da minha igreja tocar. Então, esse processo do conhecimento, muitas vezes, passa desapercebido por nós enquanto estudantes. Aí chega lá na frente, você vai estudar contraponto, você esbarra com o quê? Você não fez uma harmonia muito bem construída. Você não estudou uma harmonia que você precisaria realmente estudar para estudar contraponto. O que é contraponto? É você construir a melodia. E o que é o estudo da harmonia? É o estudo do andamento das vozes. Então, quando você está fazendo harmonia, você está acompanhando uma melodia com várias melodias ao mesmo tempo. Só que na minha cabeça, lá atrás, enquanto adolescente, eu queria saber disso, eu queria tocar meu violão, tocar meu piano, mas ali o meu professor, no caso a minha professora, estava me educando para ouvir o acorde, a tocar o acorde, estava trabalhando percepção, pedindo para eu tirar algumas músicas para ela, e com isso eu estava construindo o meu conhecimento, sendo orientado por um mestre. Ok, tem pessoas que são autodidatas, e olha, eu tiro meu chapéu para essas pessoas. Eu não consigo ser autodidata, eu preciso de uma orientação de um mestre. Agora, o autodidatismo não quer dizer que você aprenda sozinho, porque você sempre vai aprender a partir de leituras de pessoas que já pesquisaram. Então, você tem o talento e você vai continuar construindo o teu talento a partir de experiências de outros. Por exemplo, o fato de tocarmos de ouvido, de termos essa facilidade de tocar de ouvido, de tirar a música de ouvido, isso é uma ferramenta importantíssima, mas não quer dizer que a gente esteja preparado para dar aula de música, por exemplo. O Moisés falou que ele hoje, como conselheiro da Ordem dos Músicos do Brasil no Rio de Janeiro, ele é responsável pelas bandas das escolas. Gente, eu passei pela banda do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. Foi excelente para mim. Eu tinha 11 anos na época. Para vocês terem uma ideia, com 15 anos eu já ensaiava a banda para o maestro Zezinho sair. Só que o maestro Zezinho é da época em que ele era professor de artes e o professor de artes podia dar aula de música. Ele, como ele era musical, ele era pintor. Ele, como ele era musical, isso era fácil para ele. Só que ele não tinha formação musical para nos dar aula de música. Olha que interessante. Mas é o que acontece com muitas pessoas que estão trabalhando com a banda. Tem potencialidade,
mas não tem a formação adequada para isso. O fato de se ter musicalidade não quer dizer que esteja pronto. Para vocês terem uma ideia, na época, com 15 anos, eu estava estudando com a Eliane, eu comecei a ver a música de forma mais a partir da ciência da música. Então eu comecei a ressignificar o que o Zezinho ali na banda estava me ensinando. Eu tocava todos os instrumentos da banda. Instrumentos rítmicos, instrumento de sopro, cornetinho, cornetão, porque era uma banda de regime militar, não tinha trompete, tinha cornetinho, cornetão, corneta, e os instrumentos de instrumento de percussão, bumbo, caixa, tarol, surdo. Eu tive acesso a toda essa instrumentação. Então, isso para mim era muito fácil, porque eu percebia como que era feito ali. Então, eu guardei aquilo e repetia. Mais tarde, eu pude perceber como aquilo foi importante para a minha formação. Mas se ali eu tivesse um professor de música que me direcionasse para outras questões, talvez seria muito mais proveitoso. E eu não estou desfazendo do Zezinho, não. Pelo contrário, o Zezinho me ajudou pra caramba. Mas percebam que como é importante nós, enquanto professores, termos esse processo musical. Teoria, o que é teoria? O que é o estudo da teoria? E colocar isso na prática. Eu tenho orientado alguns professores de piano, alguns professores de outras áreas, nessa questão didático-pedagógica, muitas vezes a pessoa que toca o piano erudito, ou a música erudita, mas ela quer fazer uma dobradinha com música popular e ela não consegue. E aí a gente vai conversar sobre como colocar as nonas, como colocar as sétimas, qual estilo usar que determinado acorde, como montar o acorde para servir a melodia, onde colocar as tensões. Isso tudo vem da sistematização do conhecimento. Conhecimento tímbrico, conhecimento da dinâmica, conhecimento do contraponto, das formas musicais. Gente, esse processo que o Borromeu coloca aqui, na introdução do livro dele, é o começo da pesquisa que nós precisamos desenvolver. Eu passei por todo esse processo aqui. Só que passar por todo esse processo leva tempo de trabalho. Hoje eu vejo a música com 47 anos. É diferente quando eu via a música com 15 anos. Claro, totalmente diferente. Eu via a música como um menino. Só que eu tinha potencialidade para isso. Então, eu procurei pessoas que tinham mais conhecimento do que eu. Eu me orientei por eles. O Gaúcho, com a formação erudita dele, ele me ajudou muito a organizar a minha escrita musical na década de 90. Na década de 90 também, gente, eu fui estudar no SIGA. Eu estudei na Escola de Música do Ian Guesch, que para mim foi um divisor de águas. Obrigado, Ian. Muito obrigado por você ter feito o trabalho que você fez e o trabalho que você faz dessa conscientização musical. Então, eu estava no Seminário do Sul, na década de 90, e estava no SIGA tendo a música erudita, a música sacra e a música popular. E, gente, eu estava estudando música com viés, com tipos de viés diferentes. Mas eu estava estudando música. E ali eu pude construir o meu conhecimento para chegar a dar conta, eu, enquanto professor, na sala de aula, orientando um aluno na construção do conhecimento dele. Nós temos feito o que Elian fez comigo lá atrás. Como assim? Na época, aconteceu uma questão, eu precisei começar a trabalhar por causa da minha família, essa questão toda, e eu não pude continuar estudando música. E aí a Elian, o meu pastor me chamou no gabinete, falou que eu não estava estudando, eu expliquei para ele que eu havia parado de estudar um pouco de música mesmo, porque eu tinha que trabalhar para ajudar meus pais em casa, financeiramente. E o pastor falou assim, cara, se teu objetivo é esse, larga tudo e vai para isso. E ali ele me deu um conselho que eu precisaria focar. E eu foquei. Eu acreditei nele enquanto o meu orientador espiritual ali e foquei. Quando eu foquei, a minha professora viu isso e falou assim, olha, eu vou continuar te orientando,
mas você precisa começar a trabalhar com música. Como você tem uma experiência? Isso eu tinha 16, 17 anos. Como eu tinha experiência com banda, e na escola dela do interior, que ela estava precisando de um maestro para a banda, ela me indicou para essa diretora lá, Marlene, na época, e lá em Teresópolis, essa escola, colégio estadual que fica no interior, é considerado um dos melhores colégios do estado do Rio de Janeiro. E eu fui falar com ela, falei assim, olha, eu só estou te convidando porque ele está te indicando. Olha a responsabilidade que a minha professora teve ao me indicar. E eu falei, professora, eu preciso da tua tutoria. Ela, não, Portela, eu vou te orientar. E ali ela foi me orientando musicalmente, na ciência da música, para que eu pudesse ter um resultado legal com aqueles alunos. E dali, cara, galera, eu passei para o seminário, fui estudar no Rio de Janeiro e não parei mais. Não parei mais. Aí eu fui fazer bacharelado em gestão e administração, fui fazer, porque eu lidava com pessoas, eu lido com pessoas, eu vi essa necessidade, fui fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, fui fazer licenciatura em música, fui fazer bacharelado em composição, fui fazer um mestrado em educação, mas para quê, gente? Para poder servir melhor. Nós, do ASAF, nós acreditamos que quanto mais você tem, mais pronto você está para servir. E não para ser servido. E nós temos encontrado pessoas também prontas para servir. E tem sido um privilégio para nós podermos construir com essas pessoas, poder construir esse conhecimento, poder construir esse ambiente de troca. Um ambiente que nós acreditamos ser um ambiente saudável, em que a pessoa não se sente acuada, ela não se sente, muitas vezes, cobrada por resultados, e sim um ambiente saudável em que a gente acredita, em que a gente está construindo junto conhecimento com essa pessoa. Então, o ASAF tem sido isso, tem sido esse espaço para a gente. Nós estamos em home office, acredito como todos vocês, e graças a Deus, porque a gente consegue, desde 2011, que nós temos essa investigação, de termos o nosso portal e de darmos aulas online. Então, com as ferramentas que, junto com a empresa que o Daniel, que é nosso grande parceiro aí, ele até está aqui nos bastidores, lá no nosso canal, junto aí com vocês, está nos bastidores replicando o que nós estamos fazendo junto aqui com a Unijazz. Nós temos buscado ferramentas para poder ajudar não ajudar, mas criar esse ambiente para que possa facilitar o conhecimento para as outras pessoas agora de forma online. E, gente, o Borromil é isso que nós estamos dividindo com vocês hoje. Nós temos conversado com os nossos alunos. Porque imagina, você tendo essa cabeça dessa organização, desse estudo, imagina você passando para os teus alunos e os teus alunos replicando, os alunos dos teus alunos replicando. Poxa, nós temos alunos que estão fora do Brasil estudando, estão indo para fora do Brasil. Nós temos alunos que são professores em escolas diversas aqui no Brasil. Professores que estão em outro estado, fora o Rio de Janeiro. E tem sido um privilégio para nós podermos ajudar o outro a pensar, porque a gente pensa junto com o outro. Isso é muito legal. Moisés foi uma pessoa dessa, né, Moisés? Sim, sim, sim. Moisés foi uma pessoa dessa que lá atrás, isso há mais de 20 anos, nós tínhamos um grupo em que nós servíamos, muitas vezes nós íamos à igreja servir os nossos irmãos com o que a gente acreditava uma boa música. Então nós tínhamos vários ensaios, nós tínhamos uma construção de amizade, nós não acreditamos a música sem relacionamento, não existe isso. Se as notas se relacionam, e se a gente não cria um relacionamento entre as pessoas que estão fazendo música, não há música. Nós não acreditamos que há música, porque a música requer relacionamento. Então, esse relacionamento ficou com Moisés, dessa amizade, e com outros também que já passaram com a gente. E a gente acredita nesse relacionamento, da música a partir do relacionamento. Aliás, o mais difícil
Música é fácil, diante daquilo que a gente tem encontrado, da falta de relacionamento entre os músicos. Que eu digo pessoas que tocam na mesma banda que não tem uma amizade. Cara, não tem música. Se você não cria uma amizade, não afina o instrumento. Não adianta, gente. É uma experiência que nós temos há 28 anos. Se você não tem um relacionamento com o músico, você diz estar ali junto com ele, ou no palco, ou no altar. O Fabrício, ó, tá aqui, ó, época boa. Fabrício tá aí, cara, que legal. E aí, Fabrício, um abração para tu, cara, que legal. Fabrício tocava no Mapil Expo, na época, poxa, década de 80, de 90, era muito legal. Pô, que legal, Fabrício, você tá aí com a gente. Grande Fabrício batera. hoje é advogado, assim como Moisés, mas é músico também. Aí, Fabrício, vamos marcar da gente se encontrar, né, Moisés? Claro, Para a gente claro. se encontrar. Então, o que ficou? Cara, foi amizade. Foi aquilo que a gente estava construindo junto, sabe? Foi ficar duro junto. Foi ter grana junto também. Andar na semibreve junto. Semibreve era a Kombi branca que a gente tinha, cabia todas as figuras dentro, né? A gente ia, nós tínhamos 2 escolas de música por dia, então nós preparávamos professores e nós íamos nos bairros do Rio de Janeiro. Foi uma época muito legal. Nós aprendemos muito com. Forte abraço, Fabrício, para você também. Nós aprendemos muito com eles. E é isso, Moisés. Portela, assim, é interessante o que você está falando. Deixa eu aparecer meu rostinho aqui. Vai lá, vai lá. Importante, cara, você está trazendo uma coisa que é fundamental para a gente que trabalha na área da música e da educação musical, né? E Bohumil Med é uma referência enorme para a gente, né? Bohumil Med, ele escreveu seu tratado de teoria musical, né? E você tem colocado alguns pontos importantes que eu destaco aqui. A importância do investimento do Azaf na sua vida, cara. Isso é muito legal. Quando a gente tem aqui é de igreja, né? Quando uma igreja aposta e investe no músico, né? Porque ali ele pode aprender com a questão técnica, porque você falou muito bem, tem que ter talento e técnica. E quando você tem a técnica, você pode passar esse conhecimento. E aí você organiza esse conhecimento, né? É você pensar o processo, que você vem falando desde o início aqui. Então, cara, é muito importante isso. As dicas que você está dando aí para a gente, ela é muito importante porque faz com que a gente reconheça a importância do processo. Não basta só você aprender, mas quando você vai ensinar, você tem que ter essa ideia de como você vai sistematizar esse ensino, não é isso que você está falando? Por exemplo, as 2 últimas lives que eu acompanhei com vocês, 2 pessoas muito importantes também nessa área da educação trouxeram questões importantíssimas. Mas, dependendo do lugar onde você está, você não entende o processo. Como é que você vai estudar música modal, improvisação em música modal, se você não sabe o tonal? Mas tem pessoas que querem ir para o modal sem antes passar para o tonal. Complica. Como que você vai falar de educação se você não ler livros sobre os educadores, se você não ler sobre a questão da educação no Brasil, sobre a questão da educação fora do Brasil? Por exemplo, a linha que o Azaf segue na área educacional é a pedagogia do afeto, da construção do conhecimento, é a linha do Vygotsky. E quando eu cheguei na faculdade na Unirio, eu me deparei com a professora Mônica, que é responsável pela área de educação, porque a linha dela é toda Vygotskiana, se eu posso falar, do Vygotsky. E qual é a linha do Vygotsky? Você aprende a partir do manuseio daquilo que você está fazendo. Quer dizer, o tocar de ouvido faz parte. Só que o que nós fizemos? Nós trouxemos o que o educador tinha como experiência para a área da música. Foi o que a professora Mônica fez na Unirio. E que eu continuei, repliquei o que ela estava fazendo. Então, a linha que o Azaf segue é a linha do Vygotsky, da experimentação, para depois começar a dar nome. Agora, nem todos os músicos eles se identificam com essa linha. Tem outros que se identificam com o Piaget. Agora que eu estou falando de educadores na área da educação, de pesquisadores na área da educação, trazendo para a área da música. Nós precisamos ler os educadores. O Paulo Freire, por exemplo, outro grande educador.
Cara, quando eu estudei Paulo Freire, eu chorei, cara, ouvindo aquele cara falar. Porque eu vi a seriedade do trabalho dele. Como que ele fala na pedagogia do oprimido, como ele fala nas outras pedagogias que ele traz, que ele coloca o nome que ele acredita, mas ele traz todo um conceito didático, pedagógico do pensar. A gente precisa pensar educação musical. Para a gente, primeiro, como que a gente está nessa construção, para depois ajudar o outro. Por isso essa tutoria ser muito importante. Por isso essa tutoria que a minha professora fez comigo foi importante. E o que nós fazemos com os nossos alunos é importante. Agora, não é porque sou eu, ou que é o Gaúcho, ou que é você, Moisés, ou que é a professora Mônica Corox, ou então aquele outro professor. Não, não é isso. Mas é pela música, é pela educação. Imagina nós tendo o privilégio de criar uma congregação ou uma plateia que entenda de formas musicais. Olha que legal, porque fora do Brasil isso existe, por que aqui não pode existir também? As pessoas, elas não têm, muitas vezes não têm acesso à cultura porque elas não são estimuladas à cultura, estimuladas à construção do conhecimento. Quem sai do seu bairro do Rio de Janeiro para ir para o centro do Rio de Janeiro e sabe que às vezes tem concerto a R$1, não paga nada do concerto, mas é um ato simbólico e ali você aprende. Uma vez eu trazer aqui a memória, o Felipe, eu conversei com ele, é um dos nossos alunos que está na Europa, está em Portugal, e a Daniele, a Daniele mora em Rio das Ostras, Daniele professora de ensino fundamental. Eu virei para ele e falei assim, vamos no teatro municipal? Vamos. O que nós vamos assistir? Área de ópera. Aí, área de ópera? Poxa, mas como assim? Não, vamos lá assistir, a gente participar do espetáculo, ouvindo áreas de ópera. Então tá, tu tá falando, a gente vai. E eles ficaram maravilhados, porque era a banda sinfônica do teatro que fez toda a transcrição de orquestra para a banda e sopranos. Aí meu aluno, o Felipe, eu lembro que o Felipe virou para mim, Portela, ela está cantando sem microfone. E ali o que eu estava fazendo? Cara, eu estava ajudando ele a ter esse acesso à construção do conhecimento. Aí eu estava explicando para ele, olha, uma área, estava explicando o que é uma área. É um solo para determinada voz e que a orquestra acompanha. Aí eu estava explicando para ele esse processo. Mas olha que legal. Quando os nossos alunos, muitos deles foram para o Unirio, eu peguei, olha, eu preciso com vocês para o Unirio, porque eu preciso explicar para vocês quais os caminhos que vocês vão passar por aqui. Ó, o caminho é esse aqui. Eu lembro até de um aluno que ele morava na zona oeste do Rio, que iria estudar na UFCA. Gente, a questão social é complexa demais. Você sair da Vila Kennedy, e não desmerecendo as pessoas que vão na Vila Kennedy, eu trabalhei lá, tem pessoas excelentes lá, mas você sair da Vila Kennedy para ir para a UFCA estudar, é uma coisa muito louca. Então eu falei, desculpa, Moisés, eu falei assim, olha, é aqui que você vai vir estudar todo dia. E você vai precisar conviver com essas pessoas. Aqui é o teu caminho que você vai precisar construir a música, mas também construir um caminho com pessoas, de relacionamento. Mas não tem nada, ele falou, mas não tem nada a ver com a minha realidade, cara. Eu falei, mas é importante você trabalhar em outras realidades. E hoje ele é professor, tem o home studio dele, trabalha com produção, olha que legal. Um dos primeiros a fazer uma faculdade de música na família dele. Isso é maravilhoso. Você está falando uma coisa que é importante. O William Alves, que é um dos nossos cooperativados lá da Unijazz Brasil, e tem um trabalho maravilhoso com bandas e fanfarras lá na Zona Oeste, inclusive, no Colégio Halle. Ele colocou um comentário muito importante aqui, Portela, no Facebook. E é exatamente o que você está falando. É o papel fundamental do estudo da música, do conhecimento, da busca do conhecimento. Mais ou menos o que ele está colocando aqui. Exatamente o que você está falando. Esse é o caminho. Muitas bandas são processos de inserção não só musical, como social. As diversas formações da prática de conjunto musical variam didaticamente entre as bandas e fanfarras. Então, assim, esse trabalho que é feito, se você não tiver esse investimento no conhecimento, poxa vida. E a importância, uma outra coisa que é importante, que você falou do teu exemplo com o seu garoto aí, seu aluno, possivelmente, é a importância do professor orientador.
que é o que você falou na sua masterclass atrás. Essa importância de você ter um tutor, uma pessoa que seja uma referência para você. Nós, lá na faculdade, no Conservatório Brasileiro de Música, a gente tem uma professora lá, que é a professora Adriana. Cara, ela, assim, ela é fundamental nesse processo de ensino, de didática, né, para a gente, várias atividades práticas na própria sala de aula. Cara, é uma verdadeira tutoria para a gente ali, né, cara? Isso que é importante, né? Você ter uma referência, uma pessoa, um professor que possa estar contigo ali para ser um orientador, né, cara? Porque sem... Para vocês terem uma ideia, eu e o Gaúcho, quando nós estamos trabalhando na clínica de música, e eu fico mais na clínica de música do que ele, só que ele fica nos bastidores da clínica de música. E eu fico na clínica de música e ele fica ao lado, nos lugares que nós temos a parceria, e ele fica escutando a sonoridade do aluno e aquela construção. E depois ele vem falar comigo, que aluno é esse, Portela? Não, esse aluno é fulano do tal, assim, sabe? Depois é importante você prestar atenção nessa questão. Então, o que nós usamos? Lentes diferentes. Ele, como psicanalista, como o responsável pela área humana do ASAF, ele me traz uma lente que eu não tenho. Por isso que eu me juntei a ele. Por isso que a gente se completa. Por quê? Ele traz lentes que eu não tenho. E eu levo lentes para ele que ele não tem. Então, muitas vezes nós nos debruçamos para conversar sobre aquele aluno. Olha, nós temos o conteúdo, nós temos o nosso conteúdo programático pronto há 28 anos atrás. E sempre renovando esses conteúdos programáticos. Esse ano nós já renovamos de novo. Muda tudo, a tecnologia muda tudo. Nós renovamos. Mas o mais importante disso tudo é o processo do aluno. Aonde esse aluno está? Nós tínhamos alunos que vinham estudar com a gente, que ele saía do quarto dele para vir estudar. Ele não se relacionava mais com ninguém. E ali ele começou a se relacionar numa prática de conjunto. Aliás, nós temos essa linha da prática de conjunto, por isso a linha do Vygotsky, de aprender um com o outro. A partir da prática do conjunto, significar e ressignificar ritmo, harmonia, melodia, relacionamento, amizade, companheirismo, saber que você não toca para você, se você estiver tocando mais alto, você não vai ouvir o outro. Então, tudo isso com música brasileira, com jazz, com blues, com bossa nova, com tango, com choro. Esse ambiente de construção de conhecimento. E aí, muitas vezes, o Paulo chega para mim, esse som não está bom não, cara. Portela, esse som não está legal não. O que está acontecendo com ele? Não, realmente esse aluno hoje não estava muito bem de construção. Aí os alunos começam a conversar com você, porque você faz uma amizade. E a gente não vê a música de outra forma. E a gente conversa sobre a vida do aluno, como é que ele está na casa dele, como é que ele está com a cabeça dele, como é que foi o dia dele. Porque muitas vezes o aluno não aprende porque você não se interessa pela pessoa do aluno. Aí não faz sentido nada dessa ciência musical, porque ele, enquanto pessoa, não está pronto para construir o conhecimento. Aí nós trabalhamos a pessoa também, que vai facilitar... O relacionamento que você falou. O relacionamento. Legal. Pois é, por legal, exemplo, cara, gente, isso aí. quanto tempo que a gente se conhece, que a gente tirava um som junto, até o Fabrício estava aí também. A cozinha era você e Fabrício. O quanto que a gente fez de amizade com o Marcos, com a Denise. Pô, foi legal pra caramba. Mas rolou uma química. Rolou alguma coisa de amizade, de seriedade, de compromisso, em que a gente estudava junto todas as nossas músicas. Eu escrevia, lembra que eu escrevia os arranjos para nós, e a gente ensaiava, músicas também autorais do Marco, da Denise, e a gente tocava. Mas tinha o quê? Tinha amizade, tinha troca. Depois de muitos anos, eu descobri por que eu não conseguia tocar com algumas pessoas. E, às vezes, infelizmente, acontece isso no nosso meio. A pessoa, ela não vai tocar com você, ela está naquele ambiente com você, mas não produz música com você. Ela produz música só para ela. E eu não consigo tocar, não consigo trocar com uma pessoa que não esteja trabalhando para o grupo, que não esteja trabalhando para a melodia. A música nos faz pulsar para a melodia. Não é nós temos pulsos únicos, claro, cada um tem o seu pulso.
Mas ali na prática de conjunto, você aprende a pulsar junto com a melodia. Se você não aprende a pulsar junto com a melodia, você não faz música. Não tem relacionamento, não tem música. E aí, a partir desse relacionamento, você começa a significar a questão da ciência musical, que é o estudo sistemático da música. Tu voltou aí? Saiu, voltou. Deu uma falha aqui na internet aqui. Nós voltamos, estamos aqui. Voltando. Igual o Fabrício. Fabrício, ó, estou aqui ainda. A gente também está aqui, Fabrício. A gente está aqui também. Não é só você que está aí, não. A gente está aqui também. Deu uma falha aqui, mas tudo bem. Pode continuar, desculpa, Portela, você estava falando. Não, é que eu estava falando desse relacionamento que a gente teve, desse respeito um pelo outro e daquilo que a gente estava construindo. Aí, a questão da dinâmica da ciência musical fica mais fácil de ser observada e de ser aplicada. E aí, Moisés? E aí, galera? Alguma pergunta? Por exemplo, nós estamos juntando as lives hoje. Assim, a gente tem aqui tem o Fabrício na live, que é uma época boa do relacionamento do Azaf, né? Fabrício, como você falou aí, uma época de muito aprendizado, né? Além de se relacionar. Rapaz, fala de relacionamento, eu tô lembrando de uma coisa aqui, cara, isso aqui é legal. Eu lembro de uma vez que a gente foi tocar, o Ministério Azaf foi tocar numa vigília, lá em Piedade. Não sei se você vai se lembrar disso, tem muitos anos. Muitos anos isso. Não sei se o Fabrício está aqui e vai se lembrar. Rapaz, acabou a vigília, a gente ficou até o final da vigília, acho que tipo umas 5 horas da manhã, assim. Rapaz, a gente saiu da vigília de Piedade, a gente foi pra praia, cara, olha que legal. Nível de relacionamento, todo mundo cansado, passando a noite inteira na vigília. E aí de manhã a gente pegou o carro e a gente foi pra praia. Amanheceu na praia, só tinha gente, o sol ainda estava ainda nascendo ainda, cara, que legal. Esse é o nível de relacionamento, Portela, que é importante dentro de um ministério de música na igreja, dentro de uma banda, dentro de um conjunto. Lá no Unijazz Brasil, a gente fala sobre a família Unijazz. Nós somos uma família, cara. A gente vive um relacionamento muito legal, rola uma química boa. Às vezes a gente passa um período assim sem ensaiar, e aí tem uma apresentação pra gente, e quando a gente vai tocar, o negócio rola tranquilo, pela questão da musicalidade, a técnica da galera, são músicos profissionais, mas tem aquela questão do relacionamento, tá todo mundo junto, vivendo junto ali, sabe como é que é, conhece um ou outro. Isso é importante, cara. Essa dica aí é muito legal. Você viver a música, mas também ter um ambiente bom, né, entre os músicos ali. Por exemplo, eu nunca estou sozinho. Eu tenho o Daniel comigo, que está aqui nos bastidores, tenho o Gaúcho, que me ajuda a pensar. Eu os tenho e eles me têm. Tenho a minha família que me apoia, tenho a família Azaf que me apoia, a família do Gaúcho. Então, eu tenho questões favoráveis que me ajudam a essa ciência musical fazer sentido. Mas se você não tem esse ambiente favorável, é importante pensar do ambiente que você tem, porque senão você não vai produzir. Por exemplo, muitos músicos não são gestores de si mesmos. Eles precisam ser geridos. O fato de você tirar de ouvido, de você ser bom músico, não quer dizer que você esteja pronto para gerir. Porque muitas vezes, por você ter talento, as pessoas já pensam que você já está pronto para estar ali na frente. Não, peraí. Tu tem que orientar a pessoa para estar nesse lugar. E a gente tem, com essa experiência de estar 28 anos ajudando a construir, essa palavra ajuda não é boa, mas criando esse ambiente para pensar, a gente tem percebido isso. A pessoa em primeiro lugar, depois a música. Tudo bem, a música nos leva a esse link. Por exemplo, a música nos fez ser amigos, apesar de sermos irmãos, nós sermos amigos. Assim, o Fabrício, você, outras pessoas. Mas o que ficou foi o respeito que a gente tinha com a música, o respeito que a gente tinha um com o outro. Isso ficou. E, cara, isso é eterno. Mas isso, enquanto intérpretes, o Borromeu coloca isso. Nós precisamos de passar por toda essa questão
para a gente tentar entender o intérprete. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, conversando com esse aluno que ganhou uma bolsa lá da Alemanha, que ele vai fazer um concerto do Lalo para violoncelo, nós estamos conversando primeiro sobre quem foi Lalo, onde ele estudou, que foi no Conservatório de Paris, e isso em relação à questão da história, para ele se encontrar qual foi o período do período romântico, que a gente descobriu que era o período romântico, que ele estava construindo. Ok, isso é uma coisa. Mas como que ele, enquanto intérprete, está enquanto pessoa hoje para interpretar essa peça do Lalo? Tá, enquanto ciência musical. O rango maravilhoso do Gaúcho. Olha o Fabrício brincando aqui. Fanfarrão. Fanfarrão do Fabrício. A gente foi muito para aquela casa lá na Tijuca, perto do Teatro Zambinski. Tu lembra disso? Zambinski, Isso aí. Acho que está falando desse rango maravilhoso lá no Gaúcho. Enquanto ciência musical, faz sentido porque ele está organizando a cabeça dele enquanto pesquisador em questão da história. Ele precisa se encontrar na história, em como ele está enquanto pessoa, como que o Lalo estava enquanto pessoa, para entender o que o Lalo, enquanto compositor, quis colocar naquela peça. Aí nós temos a ferramenta do quê? Da composição que ele utilizou, da análise musical, da acústica musical que ele colocou na instrumentação, que ele colocou na frase do violoncelo, qual o ambiente harmônico e ritmo que tem para o violoncelo tocar. Isso tudo a gente está construindo. Isso tudo, quando ele chegar lá, os professores vão desenvolver cada vez mais com ele. Mas isso ele não estava tendo ideia dessa construção do conhecimento para fazer valer essa bolsa que ele ganhou para ir para lá. Mas não que for por incompetência dele, não, porque ele é competente, ele tira um som muito bonito, mas o ambiente não estava favorável para ele construir o conhecimento para ele interpretar essa peça. E na volta dos 6 meses, ele tem um concerto na Sala São Paulo, cara, que ele vai ser o solista. O cara nunca fez isso. Então ele tem que preparar a cabeça dele, é preciso conversar com ele, bater um papo com ele, para que ele possa construir o conhecimento, para que ele possa desenvolver o que ele precisa. Uma outra coisa que é importante, a gente vê muito isso acontecendo nas igrejas, né? O músico, ele está ali tocando na orquestra, tem vários músicos na orquestra, e aí chega uma época onde ele passa a auxiliar o maestro, né? Ele auxilia o maestro ali, mas não tem experiência de regência, não fez curso de regência, mas tem experiência do dia a dia de ver o maestro ali à frente regendo a orquestra, e lá pelas tantas ele já passa a ser o maestro da orquestra, e você vê o outro já que já saiu, ele assume a regência, ele passa ali a ensinar os novos que vão chegando. É um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo na vida que acontece nesse movimento das igrejas, com orquestras e tal. Algumas que ainda tem, né? A gente tem perdido muitas orquestras das igrejas. Mas isso é um ponto importante. Você está falando da questão do aprendizado, né? O aprendizado de você estar sempre reciclando e ensinando, organizando esse sistema de ensino e aprendizagem. Você aprende, mas na frente você vai ensinar. E outra pessoa que está na frente vai estar aprendendo, e lá na frente já vai ensinar. E é esse ciclo da vida da música, né? De você ensinar e aprender e ensinar, aprender e ensinar. Isso é muito legal. Uma coisa que também os professores enfrentam na sala de aula, muitas vezes, é o desnível de conhecimento musical entre os alunos. E que ele precisa aprender a trabalhar com isso. Quando eu estive estudando licenciatura no Rio, eu tive uma professora excelente chamada Adriana Miano. Agradeço muito ela, muito. E ela me convidou para ser monitor dela de percepção na faculdade. Então, eu estava ajudando os meus colegas da minha classe, mas outras classes também, ali na monitoria. E eu percebia o cuidado que ela tinha um conteúdo a dar na sala de aula, mas ela primeiro sacava qual era o nível dos músicos que tinha na sala de aula e ela ia construindo conhecimento em sala de aula. Isso foi maravilhoso. E a última aula dela, eu lembro até hoje, ela colocou um vídeo para a gente ver sobre gestão de processos e pessoas. Cara, acredito que muitos não entenderam aquilo. E ela chegou no final do vídeo e falou assim, talvez você não esteja entendendo o que tem a ver processo e pessoas com a percepção musical. Tem tudo.
Porque se eu não usasse isso com vocês, vocês não chegariam no último estágio que vocês estão chegando em percepção musical. Eu tenho conteúdo para dar, mas eu preciso respeitar onde você está como músico. E preciso, a partir da sala de aula, ir trabalhando a musicalidade de vocês. Porque vocês juntos têm uma musicalidade, mas vocês separados têm sua musicalidade também. Isso foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Aprendi muito com ele. Olha, Portela, a gente está tendo o prazer de estar com a gente na live aqui o Celso Santana. Acabou de dar uma boa noite para a gente aqui. Celso Santana é o vice-presidente da Ordem dos Músicos aqui do Rio de Janeiro. Puxa, que legal, cara. Ele é responsável pelas provas, qualquer músico que for lá para fazer o seu registro, ser sua carteira de músico profissional. Ele é submetido a uma prova teórica, prova escrita, prova prática, e o Celso está à frente lá, essa parte e até do ensino também, né? Existe também o ensino de música lá, na Ordem dos Músicos. Temos alguns dias lá, parece que é terça-feira, e tem outro dia também que tem aula de música. Vários professores dando aula de música, investindo também nos músicos também que querem estar aperfeiçoando o aprendizado. Isso é muito legal. Até uma mensagem do William aqui, ó. Isso é a passagem do conhecimento. Isso aí, William, é a passagem do conhecimento, isso aí. Alunos que vão aprimorando. Olha, a gente tem um projeto no Jazz Brasil, o Portela e amigos que estão assistindo. É o projeto social que a gente chama de Transformando Sonhos. A gente tem Chatuba, lá em Mesquita, na Baixada Fluminense, Cavalcante também ali na região, na Zona Norte. E Cavalcante é interessante que um dos alunos que começaram ali estudando na igreja, é uma igreja batista, onde tem o professor Leonardo, que é da Unijazz. Ele começou ali dando aula de música, violão, guitarra, para o pessoal ali, bateria, para o pessoal. E um dos alunos, que é o Rafael, ele aprendeu a tocar, se desenvolveu e tal. E hoje ele é um cooperativado nosso da Unijazz, ele é professor, hoje está dando aula. Inclusive, a Unijazz tem parceria com o projeto Jovens Músicos na Cidade das Artes, e ele dá aula de música lá no projeto Jovens Músicos, cara. Que legal, cara. Um dia ele foi aluno e hoje ele está sendo professor, está passando conhecimento. É o ciclo que a gente está falando da música, né? Muito aluno legal. do Conservatório Brasileiro de Música, faz licenciatura lá no Conservatório Brasileiro de Música. Rafael, grande amigo nosso, grande músico, grande professor. É o que o William está falando aqui, né? Poxa, que legal. Poxa, que legal, que legal. A gente está com o nosso horário aí já bem avançado, batemos a nossa 1 hora de live, um período de troca de experiência com o professor Portela, um grande amigo, grande professor de música, músico da pesada, tecladista, produtor musical, já várias composições aí, com vários grupos tocando músicas dele, que ele compôs e arranjou. E hoje a gente se deliciou aqui desse momento aqui de aprendizado com o Portela, falando dessa organização do pensamento, do investimento que ele recebeu do Azaf, e que ele também se investiu na própria vida dele, né, com vários cursos que ele falou aqui, falando sobre a importância de pensar o processo todo, ter um professor que pode ser um orientador, um tutor, várias dicas que ele deu aqui para a gente hoje. E, Portela, só tem que te agradecer, irmão, te agradecer por esse dia que a gente passou aqui, essa noitezinha, 1 horinha aqui do dia que a gente passou aqui, e eu espero que o pessoal tenha curtido bastante também aí. Muito obrigado a todos. Portela, só as considerações finais, Portela. Olha, nós do Azaf queríamos agradecer esse espaço que o Unijazz está concedendo não só para nós, mas para outros pesquisadores, outros professores, de colocar a sua experiência. Você ouvir a experiência do outro é muito importante, porque isso soma com você, isso soma com aquilo que você está construindo e te ajuda a construir algo melhor do que você tem construído, porque você ouve o outro, a experiência do outro é muito bem-vinda. Então, nós do Azaf queremos agradecer o espaço, o convite que foi feito, e você que está interessado nessa questão do conhecimento, cara, invista em você, sabe? Não deixa para amanhã, não. Invista hoje. Acredite no seu sonho. Um dia me chamaram de maluco. Portela, você vai passar fome sendo músico. Você já deve ter ouvido isso, Moisés. Você vai passar fome sendo músico. Olha, eu nunca passei fome e, pelo contrário, Deus tem me abençoado muito, mas eu tenho estudado muito, eu tenho me dedicado muito. O Azaf tem se dedicado muito a servir, e educar também é servir. Então,
Obrigado por esse espaço, obrigado pelo convite feito a nós e um abração para todos, um abração, como eu digo, para todos. Lembrando para todos aí que assistiram a live, você pode fazer um resumo do que você assistiu e mandar um e-mail para contato@unijazzbrasil.mus.br ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 21, aqui do Rio de Janeiro, 971-946-759. E aí a gente vai enviar para você um certificado de participação. Você participou aqui da nossa Masterclass com o professor Portela, e aí vai ser muito legal ter esse feedback de vocês. Lembrando que na próxima terça-feira, semana que vem, a gente encerra esse mês de Masterclass, que isso não é algo que a gente sempre faz, é uma coisa pontual. Esse mês, exclusivamente, a gente fez essa série de Masterclass, trazendo grandes professores, grandes nomes aqui, para trazer conhecimento aqui para vocês. E eu quero agradecer muito a todos que participaram aqui, Zé Carlos, está na live, o Ricardo. Eu tenho um recado, Zé, muito bem, Zé, obrigado, Zé. Obrigado, Zé Carlos, Ricardo, Celso Santana, da nossa Ordem dos Músicos, o nosso vice-presidente, o William Alves, Thalita, que chegou aqui também, o Fabrício, grande Fafá, o João Marcos também estava com a gente aqui na live, aqui, o Jander, Florindo, o Stefanini, a galera toda do Conservatório Brasileiro de Música aqui assistindo, participando. O pessoal que está assistindo lá no canal de vocês lá, que está assistindo também. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Temos pessoas lá que assistem toda terça-feira, são pessoas que são pesquisadores também. Gente, obrigado por vocês estarem toda terça-feira na live do Azaf e estar aqui com a gente hoje. É um privilégio poder trocar com vocês. Vocês também têm nos ensinado a pensar. É uma troca. Legal. Todos aqui, não dá para falar que tem muita gente aqui nos comentários. O André Loures, o Flávio. O Flávio é um amigo nosso, tecladista lá. Tá lá, ele é daqui do Brasil, mas ele está estudando lá fora. Acho que, salvo engano, acho que ele está em... Não sei se é na Colômbia, que ele está em outro país. Ele está assistindo a gente aqui, acompanhando essa live. Márcio Santana também está assistindo a gente aqui. Galera, todos que estão aqui assistindo, o querido Pigmeu, muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa live. Queremos agradecer a Portela mais uma vez por ter aceitado esse convite de estar conosco aqui. Lembrando que a Unijazz Brasil é uma cooperativa de músicos que trabalha com música e educação musical. Então, vocês podem acompanhar a gente através das redes sociais, Facebook, Unijazz Brasil, e através do Instagram, Unijazz Brasil _oficial, e no próprio YouTube, nosso canal de vídeos, onde a gente tem vários vídeos, inclusive essa live também vai para lá, para você também acompanhar depois na íntegra, se você chegou na metade aí, tá bom? A gente vai encerrar agora com o nosso vídeo institucional da Unijazz Brasil. Pessoal, mais uma vez, Portela, a todos, muito obrigado e fica aí com o nosso vídeo de encerramento. Dani?